Pronto. Agora sim, agora sim. Depois de muito rebolada aqui, rebolada ali, conseguimos juntar todo mundo. Então, vamos dar logo o pontapé inicial, né? Para quem não me conhece, eu sou Wagner Valentim, estudante de psicologia, sou professor formado em letras e hoje a gente está aqui com a live Psicologia, Educação, Parceria que dá certo, para fazer um bate-papo com o professor e psicólogo Marcos Nunes e com a ajuda do meu amigo Pedro Samarco, psicólogo, sexólogo, gerontólogo. Aí hoje a gente vai estar aqui com o Marcos falando do seu projeto EGOS, que é o projeto de educação em gênero, orientação e sexualidade que ele realiza nas escolas no Rio de Janeiro. Ele é professor do estado, né, do Rio de Janeiro. Então, Marcos, muito obrigado por você estar aqui com a gente e fique à vontade. Agora a fala está com você. Tá bom, obrigado Wagner, obrigado Pedro. Assim, eu sempre gosto, quando eu começo falando desse projeto, a importância de ele acontecer na escola pública. Eu estava ainda há pouco falando isso com o Pedro. Por quê? Porque a escola pública ela tem como a base o Estado laico. Então, a gente tem a garantia de que a lei será cumprida e que todos os requisitos que a educação precisa, eu terei a garantia. Tanto que na escola privada, esse meu projeto nunca teve espaço. Muito pelo contrário, ele até muitas vezes era desencorajado e desestimulado, porque ele era visto como uma ameaça ao bom funcionamento da escola. Já na escola pública, não. Então, lá em 2007, quando eu entrei para o Estado, porque eu entrei numa condição para o Estado, quem aqui está mais ou menos na casa dos 40, que é a minha casa, vai lembrar disso. Em 2007, o Estado aqui do Rio passava por uma defasagem muito grande de quantitativo de professores. Não tinha professor para dar aula, então o Estado fez um concurso assim em cima da hora e a gente, antes mesmo de passar pelo processo de exame médico, a gente já foi direto para a sala de aula. Aí depois, com o tempo, é que a gente foi fazer exame médico, aí que foi ver se estava apto ou não para começar. E eu ali, quando eu vi aquela escola, que eu cheguei, uma escola enorme, com 18 turmas em cada turno, manhã, tarde e noite. E a primeira pergunta que eu fiz foi, existe algum projeto de sexualidade? E vamos lembrar que em 2007 eu ainda era apenas professor de língua portuguesa. Eu estava no meio da faculdade de psicologia. Mas como o próprio Wagner aqui, né, a gente se sente já um pouco psicólogo. A gente é em formação, mas já é psicólogo. A gente já está entendendo como a coisa funciona. E aí eu sentei com a diretora e falei, olha, eu tenho um projeto, mas eu queria uma coisa diferente. E aí, na época, a diretora Maria de Lourdes, inclusive essa escola onde eu comecei esse projeto, o Colégio Estadual Professora Maria Nazaré Cavalcante Silva, está fazendo hoje 21 anos. Para vocês verem, né? Eu tenho quase 15 de escola e ele está fazendo hoje 21 anos. A diretora, na época, falou assim, Marcos, o seu projeto é muito grande. Não é melhor, então, a gente fazer uma semana para discutir sexualidade? Então, imagina, você chega propondo isso e a diretora te oferece isso. Eu peguei na hora, falei, toma, o filho é meu. Falei, então vamos embora. Um presente, né? Pois é. E aí, na época, eu chamei uma amiga minha que hoje ela é doutora em educação, mas na época ela desenvolvia um projeto para o mestrado dela em História Social. E eu falei, poxa, vem comigo, é a Aline Santos Costa. Eu falei, Aline, vem comigo montar esse projeto, porque a escola abriu espaço. E aí foi muito interessante, porque no primeiro ano a gente tinha a discussão, e eu estou falando de 2007, a gente conseguia discutir questões como a transexualidade, a gente conseguia discutir questões ligadas à homossexualidade, a questão de aborto. A gente conseguiu, fazendo um resumo, sair daquele lugar que a sexualidade é só falar de sexo. A gente conseguiu trazer um outro olhar
para que as pessoas, os alunos, e eu estou falando de alunos de primeiro ano do ensino médio, então uma média de 14, 15 anos, até o turno da noite, que eram de adultos. Então a gente conseguiu trabalhar com a escola inteira, pegando todas as faixas etárias da escola. E o que me surpreende, boa parte do que eu discutia de forma muito natural em 2007, hoje, esse ano, eu tenho quase que pedir permissão às pessoas se eu posso falar sobre determinados temas. Porque o que eu observei ao longo desse tempo todo é que houve um retrocesso no modo de compreender a sexualidade. Então, assim, se por um lado o projeto já era necessário lá em 2007, agora ele se tornou muito mais necessário, porque houve um retrocesso essencial, pois é, porque esse retrocesso ele está latente. Tanto que uma das estratégias que nós da escola passamos a utilizar foi a autorização. Antigamente era, o aluno é da escola, ele vai assistir ao projeto, porque faz parte do PCN, faz parte da legislação, faz parte das diretrizes e bases, né, do ensino médio, principalmente. Agora não. Agora a gente precisa ter um documento que o pai ou a mãe, o responsável legal daquele aluno, autorize aquele aluno a participar. E veja bem, porque nós estamos falando de ciência. Então, eu sempre gosto de falar isso, né? A escola ela é um ambiente que está aberto a discutir certos temas, porque ali nós temos cientistas, nós temos a ciência nos amparando. Não é achismo, não é o que eu acho. Eu sou um psicólogo em exercício da profissão e sou, sobretudo, um professor que atuo na língua portuguesa e que também estou em exercício da minha profissão. Mas, ainda assim, a gente precisa do papel pedindo autorização. Então, a gente já começa a ver, como eu disse até em outros momentos, na live que eu fiz pelo meu próprio canal, que o retrocesso foi gritante. Claro que a gente ganhou muita coisa, mas também a gente perdeu muita coisa. E aí, Wagner e Pedro, essa parceria que vocês mesmos aqui propõem da psicologia com a educação e esse diálogo gerando um conhecimento é fundamental, porque a gente precisa levar para as pessoas uma ideia diferente de o que é sexualidade. Eu enfrentei, por exemplo, diversos problemas ao longo, né? Em 2007 foi uma maravilha, 2008, 2009 o negócio já começou a mudar. Quando entrou em 2010, aí já teve que entrar autorização. Eu mesmo ofereci para a escola de fazer um trabalho com os pais, porque aí você começa a perceber que, embora o adolescente estivesse levando o papel da autorização, a dificuldade não estava mais com o aluno, estava com o pai, com a mãe. Na incompreensão daquele aluno chegar em casa falando que ele assistiu com aquele professor ou com aquele projeto que foi montado na escola, e os pais se voltarem contra a escola. Porque aí é que eu me surpreendi. Começou-se uma pergunta de o que sexualidade tem a ver com educação. E para mim, que hoje eu estou com 40 anos, por 41 anos, por isso que eu falei, né? Quem está mais ou menos nessa faixa etária, compreende que a sexualidade sempre esteve sendo discutida na escola. Então, essa construção e desconstrução é constante. Nós estamos vivendo agora o período da construção. Nós estamos tentando construir uma escola que vai se abrir a uma discussão plena sobre sexualidade. Mas a gente sabe que vai encontrar desafios, que é o período da desconstrução. Então, essa onda, né, esse sobe e desce, ele é constante. E falando assim para vocês de uma forma bem direta, hoje se faz mais necessário o projeto do que lá em 2007. Eu tinha pessoas muito mais abertas a discutirem, por exemplo, a presença de uma transexual no BBB do que hoje em dia. Onde
a presença de um transexual é um achincalhe, é encarado como uma afronta à sociedade. Como eu já comentei em outras ocasiões, a minha sexualidade nunca foi questionada por eu fazer o projeto. Hoje a minha sexualidade é questionada, inclusive por colegas de trabalho, inclusive por professores que trabalham comigo, que colocam assim, colocam em xeque a validade do projeto pelo fato de eu ser uma pessoa que assumo a minha sexualidade de forma muito clara, de forma muito segura, né? E eu entendo que eu só consigo manter esse projeto acontecendo porque a educação é pública. Porque se eu estivesse na educação privada, eu já teria sido silenciado. Porque por muito menos eu já ouvi um... Não vamos falar sobre isso para não tocar em assuntos que a gente não quer incomodar. Uhum. E é isso que eu... Oi? Pode ir. Não, então, é isso que eu ia perguntar. Você falou que em 2007 era mais aberto e tal, e hoje está bem fechado, né? E eu queria saber, o que você acredita que foi fechando, né? E hoje não tem a mesma mobilização? O que você acha que pode estar dificultando esse diálogo com os pais, né? Porque pelo que você falou, os pais eles têm muita participação no veto, entre aspas, do projeto. Então, Pedro, eu acho não, eu ia dizer até eu acho, porque parece que é um achismo empírico, mas não, eu acabei até pesquisando um pouco mais a fundo para saber exatamente o que aconteceu. Em 2007, a gente tinha o germen do Facebook nascendo, a gente não tinha ainda o Instagram com esse peso que ele tem hoje. A gente estava naquela fase do Orkut sendo destruído e o Facebook nascendo. O Facebook apenas como um lugar para você postar foto. Era mais ou menos isso que a gente tinha. Então, o que a gente tinha? A escola ainda era o lugar onde a informação era precisa. A ideia da fake news não existia ainda. Então, o que o professor dizia era respeitado porque foi o professor que disse. E ainda mais se ele é um professor concursado, que passou por uma avaliação para entrar no Estado, isso aumentava o nosso prestígio. Quando a gente pega 10 anos depois, vamos pular para 2017, o que eu já tenho? Eu tenho Facebook, Instagram, eu tenho WhatsApp, eu tenho Telegram, eu tenho YouTube com live. Então a gente passou a ter uma série de canais onde qualquer pessoa passou a dizer o que acha e o que pensa sem uma preocupação científica, sem uma preocupação acadêmica, sem uma preocupação de efetivo comprometimento com o saber científico. E aí, nós estamos falando de um pai, de uma mãe que trabalham o dia inteiro e a única coisa que chega para eles vai ter um projeto que vai falar de sexo na escola. É dessa forma como o pai e a mãe, aquele pai e aquela mãe que não está no Facebook, que não está no Instagram, ouve a proposta que está chegando da escola. E, por outro lado, então a gente tem, na minha visão, a questão das mídias, de um lado, que trouxeram uma multiplicidade de informação, aí aquela frase clichê, né? A quantidade de informação não garante a informatividade. O fato de eu ter muita gente falando muita coisa não garante que aquilo vai chegar no lugar certo. E do outro lado, que é o lado que mais me dói enquanto professor, é a entrada do fundamentalismo religioso dentro da educação. Então, quando a gente... Eu costumo dizer que Dom Pedro já tinha dito o que é do Estado, o que é da Igreja, é da Igreja. E agora, 200, 100 e poucos anos depois, a gente volta a ter isso tudo misturado. O fundamentalismo religioso entrando na escola, e ele não está entrando como uma via possível, porque todas as vias são possíveis.
o diálogo é aberto, mas ele está entrando como uma única via, tentando silenciar todas as outras que já existem. Então, eu acredito que a questão das fake news, com a variedade de informações sobre o mesmo tema, e o fundamentalismo religioso. Esses dois aspectos, e vejam bem, quando eu estou falando do fundamentalismo, eu não estou nem falando do aluno, eu estou falando do próprio professor. Eu estou falando daquele professor que diz para o aluno, vocês vão assistir esse trabalho aí, essa palestra, isso aí vocês têm que discutir em casa. Como eu passei por uma experiência, por exemplo, de uma professora que dá aula de religião trabalhar a questão do aborto por uma ótica extremamente católica. Então, veja bem, o problema não é trabalhar a questão do aborto, o problema é trabalhar por uma única visão. E isso me preocupa, porque eu estou falando de uma escola pública, onde eu teria que ter ali o aborto sendo trabalhado pela ótica do judaísmo, da Umbanda, do candomblé, do catolicismo, das linhas ortodoxas, evangélicas, do protestantismo em geral. Então, assim, essa entrada desse fundamentalismo trouxe uma ameaça. Porque aí não é só a mentalidade do pai ou da mãe que mudou. É nós que estamos trabalhando com isso, estamos sendo constantemente ameaçados. Eu tenho escutado quase sempre ameaças verbais e diretas, como lá vai o viadinho que vai fazer o projeto de sexualidade. Ou coisas do tipo, a gente vai assistir aquele projeto lá que fala aquelas coisas lá de querer que a gente aceite o gay e a lésbica. E aí é onde entra, aí o psicólogo agora entra, né? É onde entra a psicoinformação. Peraí, se esse jovem está falando isso, é nessa escola que o projeto tem que acontecer. Porque significa que é nesse ambiente que está havendo uma dificuldade de compreender a pluralidade que a nossa sexualidade pode ser. Então, Pedro, eu acho que eu te respondi nesse aspecto. E me dói muito o coração saber que a gente está tendo um retrocesso aí de 10 anos. A gente está voltando no tempo 10 anos. Mas a gente não pode parar, né? Mas aí, você trouxe toda essa gama de informação para a gente do que você faz, né, Marco? Aí eu queria saber, na verdade, como que surgiu o Projeto Egos. Quando que você teve esse clique de fazer esse projeto? Então, quando eu chego na escola, porque aí eu assumi em fevereiro, eu entrei dia 25 de fevereiro no estado, em 2007, e a escola, como eu falei, estava com uma carência de professores enorme. Eu já entrei em sala de aula, e quando eu vi aquela sala lotada com 50 alunos, eu falei, aqui tem um espaço em potencial. Claro que isso não foi logo de cara. No primeiro momento, eu fui me ambientando, e aí aquele papo que a gente escuta, né, de que existe um professor quando ele entra na escola, e depois existe um outro professor quando ele já está na escola. Que aí você entende que nem tudo que você quer você consegue, nem tudo que é para ser feito é feito, e nem tudo que tem que ser feito de uma determinada forma é feito daquela forma. Aí a sua pergunta, foi quando deu clique. Foi quando nós viramos o semestre e em agosto existia um projeto, eu vou explicar um pouquinho, um outro projeto que existia dentro da escola pública, que era o chamado Agenda 21. O que era a Agenda 21? Era um projeto que tratava sobretudo do meio ambiente. Então, de como que a escola vai trabalhar as questões da preservação do meio ambiente com o seu alunado. E estava tendo um surto de dengue na época, em 2007. A dengue lotando os hospitais, as pessoas tendo a dengue hemorrágica, né, que era a mais severa. E aí, então, uma professora que participava do projeto da Agenda 21 me chamou para participar desse projeto com ela. E aí fizemos um projeto que não tinha nada a ver com sexualidade, que era um projeto de como prevenir a dengue. Só que ela percebeu uma coisa que eu não tinha percebido ainda. Essa professora percebeu assim, Marcos,
Onde você está, os alunos estão. Você consegue ter uma comunicação com os alunos muito positiva, muito assertiva. Você já pensou da gente fazer alguns projetos falando sobre temas variados? E aí é aquela história. No Estado, na lei, toda escola tem que ter um psicólogo. Na lei. Mas na prática isso não acontece. O que a gente tem é um psicólogo na Secretaria de Educação, que quando a escola precisa de uma intervenção, esse psicólogo vai como alguém de fora, que entra, resolve o problema e sai. Então a gente não tem um psicólogo na escola. E quando todo mundo começou a descobrir... Pedagogo, né, Marcos? Não tem pedagogo, não tem psicopedagogo. Parece algum, assim, no milagre, o máximo dentro da escola, eu quero dizer, é o psicopedagogo, e não é em toda a escola. Isso aí Isso. você pode pegar uma agulha no palheiro, né? E ainda aquela questão de o psicopedagogo, ele acaba fazendo a função. Tem uma travadinha. Vai ver assim mesmo, né? Vamos esperar. Problemas técnicos. De repente começou a dar uma chuvinha lá no Rio. É. Aí começou primeiro problema técnico comigo. Não estava conseguindo chamar os amigos. Ixi, ele caiu. Vou chamá-lo novamente. Ele já está respondendo boa parte das perguntas, né? Sim. Acho que tivemos um probleminha aí, né? Bem-vindo de volta. Machucou? A gente cai, mas levanta. Então, eu vou recuperar aqui do ponto que eu estava. Então, assim, o psicólogo em formação na escola, né, em 2007, e a escola descobriu que tinha alguém ali, vamos tirar tudo que a gente pode tirar desse professor. E aí foi quando nós começamos com um projeto dentro da Agenda 21, nós fizemos o seguinte link. Se nós temos que trabalhar o meio ambiente pode ser externo ou interno. Então vamos trabalhar o meio ambiente interno. E aí surge então o projeto Egos. Foi nesse momento que a diretora falou, então elabora um papel, como vai acontecer esse projeto, quanto tempo, como que ele vai, o que ele pretende. E aí, então, eu sentei com a equipe do Grêmio da escola, dos alunos, com a equipe dos professores que estavam na Agenda 21 e montamos o projeto. E eu convidei, na época, como eu falei, a minha amiga Aline Santos, que fazia um trabalho nessa área, e eu tinha também uma amiga que discutia a sexualidade no cinema brasileiro. E eu convidei essa amiga também, e nós fizemos uma espécie de 3 turmas, então a gente ia intercalando. Todas as 3 turmas tiveram palestra com os 3 profissionais, com a professora de História, comigo e com a professora de Cinema. E isso foi algo assim tão positivo, porque aí quem não tinha se inscrito para participar, quis participar. E aí o projeto ganhou uma dimensão maior. E aí foi a segunda ideia do projeto. Então, peraí, vamos ouvir o que os alunos querem saber. Fizemos a urna, naquela época não tinha pandemia, então eu costumo dizer que papel é o que mais circula na escola. Então a gente dava um papel para cada aluno, papelzinho já cortado, e eles tinham que escrever ali uma pergunta ou um tema que eles gostariam que fosse falado no projeto. Porque aí esse primeiro projeto aconteceu em agosto e o segundo já acontece mais ou menos em outubro, novembro. E aí é que eu me surpreendi. Foi quando a minha fala anterior, né, de como é que aquilo dava certo antes e agora não dá, a minha fala é como os alunos estavam dispostos a saber de coisas que hoje em dia parece que eu tenho que pedir com licença, por favor, obrigado para falar. Os alunos não tiveram medo, perguntaram tudo.
perguntaram coisas sobre fetichismo, perguntaram situações sobre aborto, sobre estupro, sobre pedofilia. Os alunos perguntam. E aí, Wagner e Pedro, é o ganho da escola pública com o projeto. Não é porque o projeto é meu, é porque o projeto deu fala a pessoas que precisavam colocar as suas questões e não encontravam espaço. Só para citar assim rapidamente, a gente teve caso de aluna que estava sofrendo abuso do padrasto, encontrou espaço para falar através do meu projeto, e a escola tem o NAPS, que é o Núcleo de Atendimento Psicossocial. Então, qualquer situação que seja verificada com o aluno, que diga respeito a alguma questão psicológica, tem que ser encaminhado para o NAPS. E aí, obviamente, entra o conselho tutelar, junto com a direção da escola, e aí o trabalho segue. Então, graças a esse projeto, muitos alunos puderam, inclusive, questionar, por exemplo, uma lei que tinha internamente no estatuto, no regimento da escola, que alunos não podiam andar de mãos dadas dentro da escola. E aí a gente começou a questionar isso. Por quê? Por que não pode demonstrar afeto? Na verdade, essa lei, ela só servia para quem era homossexual. Porque os heterossexuais estavam se beijando e se abraçando o dia inteiro na escola. Mas se um homossexual estivesse de mãos dadas com o seu companheiro ou com a sua companheira, a escola já caía em cima. Então eu pude ver assim, um simples projeto, que não era tão simples, mas naquele momento ele era um germe, ele conseguiu mexer na estrutura, na base estrutural do colégio. E só já dando mais uma informação para permitir que vocês possam fazer outra pergunta, eu passo depois no segundo concurso público. Em 2008 eu faço o concurso, passo, e em 2009 eu assumo a segunda matrícula do Estado. Aí é aquele momento que você diz assim, agora não mexe comigo que eu não ando sozinho. Eu falei, então, eu já entrei na segunda matrícula levando o projeto para outra escola. Falei, ó, o projeto já acontece assim, assim, assim. Eu tenho 2 anos de experiência com esse projeto, a gente discute esse tema. E aí você já chega com um pouco mais de garbo, né? Você já entra dominando conhecimento. Conhecimento de causa, você já chega com o respaldo do projeto, porque se chegasse a pegar, a precisar de uma indicação, vamos dizer assim, vai procurar aquela direção, olha, está acontecendo, está dando certo, então não tem como chegar e te dar uma negativa, né? Sem Isso uma aí. justificativa. E ainda mais que quando a gente está falando de Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma questão também da SEDUC participar desses projetos. Então não era só a escola que estava ali junto com os professores e a direção. A gente tinha membros da Secretaria de Educação indo lá para assistir e verificar se aquilo que estava sendo feito estava de acordo com o projeto previsto. Então você já chega na outra escola com respaldo. E aí eu comecei a fazer o projeto nas 2 escolas. E me pergunta, Marcos, há quanto tempo você trabalha em escola privada? Eu estou fazendo 15 anos de escola pública e tenho 16, quase para 17, em escola privada. Me pergunta se eu tive espaço na escola privada para falar sobre isso. Não. Não. Somente na escola pública. Então, fica aqui mais uma vez essa importância que a escola pública tem de entender que, pela lei, a sexualidade também faz parte da formação do indivíduo. Sim, e você sentiu... E você sentiu na época que você implementou, o que você percebeu assim? Porque a gente sabe que escola tem muito bullying, ainda mais em relação à sexualidade e tal. O que você percebeu em termos de impacto com o projeto? Você pode falar de 2007 como de hoje, como vem impactando?
enfim. O maior impacto, Pedro, por incrível que pareça, a gente fala em bullying, a gente fala em preconceito, mas o maior impacto ainda é o abuso sexual. Quando a gente faz esse tipo de projeto, as perguntas mais significativas e aquele momento em que às vezes o pai até vem à escola procurar o professor que deu aquele projeto para conversar, é a questão do abuso sexual. Muitas vezes a mãe que está numa situação em que ela sabe que o pai ou o padrasto pratica o crime do abuso, mas ela não pode fazer muita coisa porque ela não sabe o que fazer, como denunciar. Então, essa é a primeira questão que surge muito. E a segunda questão, claro, é a questão da homossexualidade, né? A questão do... Vamos limpar os mitos que existem em cima da homossexualidade. Aquela história de eu sou gay, então a escola me ensinou a ser gay? Não, porque eu venho de uma escola altamente tradicional, onde nem se falava de sexualidade na escola. O máximo que se falava de sexualidade era na aula de biologia, que a gente aprendia o nome dos órgãos do aparelho sexual. Então, a segunda questão que traz o maior impacto é a questão da homossexualidade, a retirada de dúvidas. E a terceira, colocando aí num ranking de 3 mais importantes, é a da transexualidade, que ainda tem uma invisibilidade na escola, apesar de nós termos na escola alunos e alunas trans. E que eu tive o prazer, vou até colocar assim, de ver a lei sendo aplicada, ver a questão do nome social sendo aplicado, vendo a questão daquela aluna ou daquele aluno ter o direito, a princípio, de usar o banheiro dos professores, para poder não causar aquele desconforto, que não seria desconforto, mas para os alunos ainda era um desconforto, de saber que um aluno ou uma aluna trans estava usando o banheiro que os demais alunos utilizavam. E aí até se falou na nossa escola, no Maria de Nazaré, que é uma escola pública muito para frente, tá? Se falou até na construção de um banheiro híbrido, de um banheiro que fosse unissex, para que não se tivesse essas questões. Mas a gente precisa lembrar que nós estamos... na minha casa eu tenho banheiro unissex, mas é uma escola que está dentro de um pacote de normas e determinações do governo. Então, a gente tem também alguns impedimentos. Mas a escola conseguiu abrir a causa e acolher essa invisibilidade da transexualidade dentro da escola e trazer isso com muita naturalidade. Porque esse era um medo também que nós tínhamos a partir do projeto. E aí, como você mesmo colocou, já não é mais de 2007, eu já estou falando de 2019, 2018, aquele cuidado de vamos trazer o tema sem também causar um desgaste para quem está sendo vítima do bullying, para quem está sendo vítima do preconceito. Porque muitas vezes o que eu vi na prática era professores com muita boa vontade, tentando falar sobre o tema, mas eles mesmos não percebiam, na própria fala deles, o quanto aquela fala estava carregada de lugares comuns, carregada de preconceito, carregada de sexismo, carregada de machismo. Então, houve até um momento em que a minha psicoeducação foi feita com os professores no conselho de classe. Vou dar um exemplo aqui muito rápido. Ah, aquele aluno, aquele que é o viadinho. Aí eu dizia, professora, eu não estou reconhecendo na lista de chamada o nome viadinho. Aí o professor ria, eu estou falando do João. Ah, sim, o João. O João é o João. Ele não é o viadinho. Ele é o João. Assim como a senhora é a Maria e o outro é o Pedro. Todo mundo ria. Mas o que eu percebia? Como eu falava isso com muita descontração, sem aquele lugar de eu sou a fala oficial, por eu falar isso com muita descontração, os próprios professores percebiam o quanto que estava carregado o discurso deles de sexismo, de preconceitos, e essa mudança também aconteceu. E aconteceu tanto
que está aí. O projeto acontece praticamente há 15 anos. Esse ano, eu fiz uma live agora sobre a prevenção ao suicídio e a diretora-geral fez questão de, ao me apresentar para a comunidade, para quem estava assistindo, falar dos 2 projetos, dizendo, o professor Marcos também faz o projeto de sexualidade. Quer dizer, então, assim, hoje em dia, eu digo que o espaço para a discussão da sexualidade na escola já está garantido. A gente só não pode deixar a perda desse espaço acontecer. Que, infelizmente, há uma tentativa, não por parte da escola em si, mas por parte de toda essa legislação que está sendo criada agora, principalmente com a BNCC, com a Base Nacional Curricular Comum, onde alguns temas ligados à sexualidade ficaram restritos a algumas séries e apenas a algumas disciplinas. E eu venho de uma LDB que em 96 para 97 aprovou um PCN de sexualidade. Então, olha o contrassenso. Eu tenho quase 20 anos atrás um PCN, que é um parâmetro curricular comum, nacional comum, né? Falando que todos os professores podem tratar de sexualidade dentro da sua disciplina, e agora, em pleno 2021, eu tenho um documento que diz que apenas algumas séries e algumas disciplinas é que vão poder tratar do tema. Então, é agora que esse projeto não pode sair da escola, porque ele vai ser muito necessário. Porque aí, Marcos, a gente para pensar isso que você falou agora, desse retrocesso, né? Lá atrás, nós tínhamos essa proposta para trabalhar a sexualidade de uma forma inter e transdisciplinar, né? Fazendo aquele trabalho de, vamos dizer assim, um trabalho comunitário mesmo, porque juntava toda a comunidade, tanto dos professores, da comunidade escolar, dos alunos e da comunidade do entorno. E hoje a gente já pega esse fundamentalismo, essa teocracia que está tomando conta e fazendo esse retrocesso. Teocracia, digo, não somente do evangélico, mas também a gente está vendo algumas coisas mudando. E isso vai atrapalhando também esse desenvolver desse projeto. Porque a gente, no caso você, né? Você está querendo fazer um trabalho para mostrar que a educação sexual, que agora também muita gente chama de educação e sexualidade, ela não quer falar somente do sexo, como as pessoas acham que falar de educação sexual é ensinar a fazer sexo. Não é isso. A educação e sexualidade, ela vem para ajudar as pessoas a interpretar essa variedade, essa diversidade que é essa representação, essa expressão sexual. A gente está vindo trabalhar essa desmistificação do binarismo, que aí só tem homem e mulher, só tem X, XY. Não, tem uma gama. A gente está ali, se nem os dedos das mãos são iguais, por que as pessoas vamos trabalhar essa diversidade, essa diferença, e já começando na escola, porque, como você fala, a escola ela foi feita para ser um espaço de pluralidade, não de homogeneização. Então, nessa pluralidade, a escola ela vem para tratar tudo isso, para aceitar, ensinar o respeito. Por quê? Se o preconceito é aprendido, o respeito também pode ser aprendido. E a desconstrução do preconceito também pode ser aprendida. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa questão da pluralidade. Eu lembro que quando eu chegava num determinado momento da palestra, que eu ia falar sobre métodos contraceptivos, eu tinha alguns alunos que levantavam a mão, ou então botavam na pergunta: ah, professor, a castidade é uma forma de contracepção? E eu não entendia direito o que aqueles alunos estavam perguntando. Mas aí a gente que é professor, que é psicólogo, mas também é professor, você já começa a fazer aquela leitura de o que está por trás dessa pergunta. O que o aluno estava dizendo é: eu tenho como juntar o que eu aprendo na igreja com o que eu estou aprendendo na escola? Tem.
Porque, assim, a construção da pluralidade não é que o saber científico se sobrepõe ao saber religioso. Não. Claro que existem determinadas situações, como a gente está vendo aí, a questão da vacina, né? Quem confiou só em Deus, morreu. Agora, quem confiou em Deus e na vacina, conseguiu ter conforto, apoio, acolhimento e vacina. Conseguiu ter anticorpos. Então, em alguns momentos, tem o espaço que é da ciência e tem o espaço que é da religião. Mas isso pode dialogar. E esses alunos, então, o que eles estavam me dizendo era: professor, eu não preciso usar a camisinha, porque no lugar onde eu frequento, no lugar de onde eu venho, a castidade é uma forma de manutenção daquilo não acontecer, da gravidez não acontecer, do sexo sem a maturidade acontecer. E aí era o que eu dizia para aquele aluno: você está se sentindo bem com isso? Você se sente tranquilo em relação à vivência da sua castidade? E aí o aluno muitas vezes dizia: me sinto, professor. Eu não me sinto obrigado a fazer alguma coisa contra a igreja ou a fazer porque a igreja disse que eu tinha que fazer. E era esse viés, Pedro e Wagner, que eu pegava para trazer o aluno para mim. E pego ainda até hoje. É mostrar que o que ele já tem construído não precisa ser jogado fora. Agora vamos somar. Vamos olhar o que a ciência tem para dizer. Eu vou trazer até um exemplo agora aqui, muito pontual, até um pouco engraçado. Uma vez um aluno perguntou para mim assim, no projeto, né, na perguntinha lá da urna: a mulher, para ter orgasmo, precisa mijar? Foi assim que ele perguntou, né? Não falou urinar, não sabia o termo bonitinho. E eu ri na hora, né? Falei: como assim? Aí eu comecei a pesquisar. Pesquisei. Falei: eu vou ver onde esses alunos estão aprendendo sobre sexualidade, sobre sexo. Aí fui lá para os X-Clubes da vida. Eu comecei a perceber que estava na moda, naquele momento, lá por 2008, 2009, por aí, estava na moda uns vídeos que misturavam o fetiche com a urina com a atividade sexual. Então, olha como o aluno entendia aquilo. Se eu estou vendo um vídeo pornográfico, onde a mulher só tem orgasmo se ela urinar, então, se eu um dia for transar com a minha namorada e ela não urinar, ela não tem orgasmo. E aí eu comecei a ver, assim, onde os nossos alunos estão aprendendo. Então, é importante a gente ouvir o que eles têm para trazer e tentar passar uma peneira, passar um filtro. Alguma coisa fica e outra coisa a gente descarta. E uma coisa eu vou te dizer: embora eu tenha sofrido algum tipo de cerceamento por parte de um aluno ou outro, mas nunca nenhum aluno me desrespeitou tete a tete. Nunca. Eu sempre fui entendido como um professor que consegue lidar com a diferença. E esse é o meu maior desafio. Que eu estou dizendo aqui com muita pompa, né? Eu consigo lidar, mas é um exercício diário. Às vezes, de eu ter que voltar naquele aluno e dizer: desculpa por aquela fala. Eu lembro que em 2019, último ano antes da pandemia acontecer, eu brinquei com uma aluna, olha que fala preconceituosa, de um professor, de um psicólogo. Eu estava dando coletivo para eles, e aí falei assim: às vezes a gente encontra aí umas piadinhas que falam assim, coletivo de homossexuais, call center. Todo mundo riu, Verdade. E aí depois eu mesmo ouvi aquela minha fala. Eu falei: gente, que exemplo sexista, que exemplo preconceituoso. E aí calhou que na sala tinha uma aluna que o irmão dela não era homossexual e trabalhava no call center. E aí, na hora que eu falei: gente, desculpa, foi uma brincadeira de mau gosto, eu acabei trazendo uma piada, descontextualizei a piada. Call center não é nada coletivo de homossexuais, não existe coletivo de homossexuais. E aí a aluna só fez assim: ai, professor, o senhor tirou um peso.
porque eu estava preocupada como é que eu ia dizer para o senhor que o meu irmão trabalha no call center e não é gay. Então, assim, a construção da desconstrução dessa sexualidade sexista e dessa educação binária que nós temos é diária. Porque até a gente que está lidando diretamente tem que parar de vez em quando e se ouvir, para não reproduzir esses conceitos. Esse exemplo que você passou agora, Marcos, também mostra muito de algo que é importante para fazer esse trabalho, essa relação dialética que você tem. Porque você percebeu ali nesse momento essa derrapada ali, disso que está tão internalizado, foi lá, fez a sua retratação, mas a todo momento você não se colocou naquela relação vertical, você estava ali nessa relação horizontal, dialogando, porque a própria aluna veio lá, ai, como é que eu ia falar, não sei o quê. Você cria esse vínculo e essa ponte, né, para esse diálogo se manter e esse trabalho também ir passando adiante, porque isso também acaba fazendo até aquele boca a boca do trabalho, né? Faz a É a semente, exatamente. Porque muitas vezes... Fala, Pedro. Não, tem uma pergunta depois, mas pode concluir. Então, que muitas vezes, quando o próprio professor renuncia a esse status quo do saber adquirido, ele coloca para o aluno a possibilidade do diálogo. E aí a gente está falando de Paulo Freire, né, que fez centenário agora. Então, é isso. É a gente renunciar a esse saber que colocaram. Claro, o professor sabe alguma coisa, em algum momento o professor vai dizer isso está certo, isso está errado. Mas isso não quer dizer que ele está sempre nesse lugar de saber o que está certo e o que está errado. Às vezes eu aprendo com os meus alunos e até numa brincadeira, sabe? Então, assim, quando a gente renuncia a esse lugar, você dá uma legitimação para o aluno dizer assim, peraí, aquele professor, ele é humano, ele erra como a gente, ele falha como a gente e, sobretudo, ele está disposto a aprender e pedir desculpas. Isso, para mim, é o essencial em qualquer profissão, não só no magistério. Mas eu entendo que onde a gente está lidando com grupos de pessoas, ter essa postura de renunciar ao saber instituído e abrir uma porta instituinte, porque aí eu ganhei o aluno. Com aquele aluno eu já ganhei o pai, eu já ganhei a mãe dele, eu já ganhei o vizinho dele e, modéstia à parte, eu ganhei alunos que foram se matricular nessa escola porque eu dava aula lá. Olha que coisa interessante. E olha que eu não sou nenhuma sumidade, não tenho nem essa pretensão. Mas eu já ouvi isso, de alunos chegarem para mim dizendo, Marcos, o projeto que você faz de suicídio, o projeto, né, de prevenção, o projeto que você faz de sexualidade, me atrai, porque eu vejo espaço para eu trabalhar. E aí, o Grêmio trabalha, a direção trabalha, os professores trabalham, mas é um exercício diário, sim, de renúncia e construção. Bom? Porque essa proposta você desconstrói muros abrindo portas. É isso aí. Eu ia até perguntar, porque o tempo está acabando, né? Eu estou vendo aqui, se os pais estão mais envolvidos hoje em dia. Com o projeto. Estão, porque aí a necessidade desses pais passarem a fazer parte do projeto trouxe os pais para dentro da escola. Que no início esse projeto era só para os alunos. Depois, no outro momento, a gente, quando passou a fazer, né, o documento autorizando, lá no documento a gente diz, inclusive o responsável está convidado a participar com o seu filho do projeto tal, tal, tal. Então, assim, a gente teve, sim, pais participando e hoje em dia, alguns alunos já perguntam, professor, posso gravar? Posso tirar uma foto? Então, a gente sabe que aquela foto, aquela gravação está chegando em algum outro lugar. E está chegando nos pais. E aí, assim, a partir do momento que a gente permite, porque aí também, olha como a educação é isso, né? Tudo está costurado. Quando você também tem uma postura mais aberta e você diz para o pai, olha, o projeto é esse, e você pode participar se quiser, o pai fica até mais tranquilo de não participar e deixar o filho ir.
porque ele entendeu que não tem nada de proibido, não tem nada de ilegal. Muito pelo contrário, tem muito saber adquirido. E eu lembro de uma situação em que eu falei sobre a questão da pedofilia, né, 16 anos, mas que se você fizer uma festa e um maior de idade estiver tendo relações sexuais naquela festa com um menor de 16 anos, que isso pode ter um impacto legal, eu vi a cara dos pais falando assim, eu não sabia disso. Né? Que muitas vezes os pais dizem, é uma resenhazinha que os adolescentes vão fazer, só que se naquela resenha um aluno maior de idade tiver algum tipo de relação com um menor de idade, eu que cedi a casa sou responsabilizado juridicamente. Então, numa discussão dentro do projeto, os pais puderam aprender isso. Então, hoje, a participação dos pais está muito maior, mas é claro que ainda não é o que a gente gostaria que fosse. Eu acredito que um dia vai ser. A gente só não pode perder esse espaço que não foi só eu que construí, mas eu dei o gatilho, né? Mas toda a comunidade escolar construiu. Tanto que na minha outra escola, que não é o Maria de Nazaré, que é o compositor Os Carlos da Vila, esse projeto acontece, mas ele já acontece um pouquinho mais arrastado. Já no Nazaré, não. No Nazaré, eu falo projeto, já vem todo mundo. A gente entra naquela questão da gestão, né, Marcos? Numa gestão você tem uma mais acessível, na outra você já pega uma certa barreira, né? Aí, é isso também que aí acaba o pessoal não entendendo quando o professor chega com a proposta, que a gente tem que fazer aquela linha da sedução, né? A gente tem que seduzir, porque a gente vem com a lábia para tentar conquistar, para conseguir o espaço. A gente não tem que conquistar só a atenção do aluno, a gente tem que conquistar a atenção da nossa coordenação, da nossa direção, para a gente conseguir colocar isso em prática. Fora a questão dos egos, que a gente precisa trabalhar também, porque na hora, quando o negócio não dá certo, é aquela história, filho feio não tem pai. Isso aí. E quando a coisa começa a dar certo, fui eu que cheguei lá, isso aí fui eu que cheguei. Foi a nossa gestão. Eu sempre apoiei. Né? É isso aí. Tanto que tem uma questão interessante que o projeto acontece em Cascadura, que é um colégio aqui no Rio de Janeiro, é um bairro, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, a comunidade do colégio de Cascadura é totalmente diferente da minha outra comunidade, que é formada basicamente pela comunidade de Manguinhos, que é uma comunidade carente, formada pelo complexo de favelas do Jacarezinho, um dos complexos de favela mais perigosos aqui do Rio. Então, olha a diferença que até mesmo o projeto tem que sofrer dentro da sua própria estrutura. Porque enquanto eu estou falando para o aluno que a mãe dele vai levar ele na porta da escola em Cascadura, eu estou falando de um aluno que ele vai primeiro levar o irmão na creche e depois ele vai sozinho para a escola. Ele não tem a mãe, porque a mãe está trabalhando. A mãe e o pai estão fora. Quando tem o pai, estão trabalhando. Então, eu queria até aproveitar, eu sei que já está acabando, mas eu queria não deixar de falar da questão da PrEP, da profilaxia pré-exposição. Esse foi um dos últimos temas, que eu inseri no projeto, porque eu mesmo, mais uma vez uma desconstrução, eu fui convidado por um amigo, quando a Fiocruz aqui no Rio começou a falar de PrEP, ele me convidou para eu participar, há muito tempo, e eu fui assim, não confio nisso, acho que não... E depois, quando eu vi que havia uma pesquisa científica, que havia um saber científico aplicado, eu passei a ser usuário da PrEP. Eu falei, é um direito meu, governamental, é um direito assistido pelo governo para a população que está em risco. E quem está em risco ainda é as minorias. Principalmente os homossexuais, os transexuais, os travestis, que estão muitas vezes na linha de frente, e todas as outras denominações que eu não vou citar aqui. Então, a inserção da PrEP, para mim, foi
dos 2 últimos anos, 2019, 2020, 2021 vai acontecer ainda, foi assim, o tema novo e que eu vi que ninguém sabia, nem mesmo a professora de biologia que faz o trabalho junto comigo no projeto. Nem ela sabia o que era PrEP. Não precisa chegar na escola. Eu, no nível superior, né, como eu falei para você que eu estou em formação e trabalho na saúde, eu levei essa informação para os colegas que faziam aquela cara de interrogação. Mas o que é isso? Nunca ouvi falar. Então, assim, a gente também tem que aproveitar esses espaços para a gente também estar levando essa informação, porque hoje, com esse momento que a gente vive, essas informações eles estão até segurando. Então, se a gente está ali, tem de posse dessa informação, né, vamos compartilhar, porque ninguém pode impedir a gente de passar para frente algo que é importante, que está ali na atenção da saúde coletiva, pública, e também dentro da educação. E da saúde primária, né? Porque é o primeiro contato que o indivíduo tem com a ideia, com a hierarquia de saúde. Eu lembro de um aluno que chegou para mim perguntando como é que ele fazia para utilizar a PrEP, e ele foi para a Fiocruz, se inscreveu, e ele descobriu que estava com sífilis. Olha a importância. Ao buscar uma profilaxia pré-exposição para o HIV, ele faz um exame de saúde primária e descobre que estava com sífilis. Faz o tratamento e está curado. Então, assim, não é só uma questão de usar o medicamento, é a questão de saber que tem um atendimento de saúde por trás ali. Marcos, veio até uma pergunta do meu preceptor de estágio da faculdade. Certo. Ele quer saber o seguinte: se os professores já estão mais confortáveis com o tema da sexualidade e do projeto. Se você tem como fazer discussão dos professores, trabalhar os seus incômodos com esse tema. Sim, sim. Isso foi algo que nós construímos a partir mais ou menos de 2015. Porque, não sei se a maioria das pessoas sabem, mas quem é funcionário público, a gente tem uma quantidade de horas que a gente cumpre em sala de aula e uma quantidade de horas para planejamento. Então, nós passamos a utilizar essa hora de planejamento, não é uma questão que acontece sempre, mas em determinadas datas, a gente se reúne para discutir isso entre os professores, que aí não é uma coisa do projeto e não é com o aluno, é professor com professor discutindo, tirando as dúvidas, e aí, é claro, num ambiente onde se constrói ciência, a gente tem a visão da sociologia falando da sexualidade, a visão de letras, a visão de professor de matemática, e muitas vezes o professor perguntando de matemática, perguntando como a minha disciplina pode trabalhar esse tema na sala de aula. Porque a minha maior expectativa, talvez eu acho que a pergunta do seu professor fale um pouquinho sobre isso, a minha maior expectativa é a sexualidade não tem que ser trabalhada no dia do projeto. Tem que ser trabalhado o ano inteiro, na sala de aula, com todos os professores, todos os dias. Então, quando eu tenho um professor de matemática, eu vou até fazer aqui um estereótipo, aquele professor bem velhinho, que já está perto de se aposentar, e é de matemática, que matemática parece que é uma área que é excluída de qualquer projeto, né? História está sempre envolvida, geografia, português, mas matemática, física, é sempre excluído. Parece que está excluída, ou parece que eles se excluem, porque também já tem esse conceito, né? Porque é uma retroalimentação. Ah. Isso. Então, quando eu vejo esse professor perguntando na nossa reunião, como é que eu posso tratar desse tema na minha aula? Qual é a porta que eu posso abrir? Aí você fala, professor, trabalha estatística, trabalha quantitativo de casos, faz uma pesquisa para os alunos interrogarem as pessoas e fazer uma tabela de dados, enfim, faz um gráfico. Então, aquele professor se sente pertencente também à discussão da sexualidade. Então, esses encontros acontecem, mas é claro que na realidade da nossa escola pública, não é sempre, mas eu coloquei como uma conditio, né, uma condição que o encontro também acontecesse entre os professores, para a gente poder trocar. Quanta coisa eu aprendi com os meus colegas e eles comigo, e era a troca, tá bom? Não, e é a melhor maneira de você abordar, porque é transdisciplinar, né?
você mostra que a sexualidade é muito maior do que qualquer aula de biologia, né? Ou seja, a gente volta a valorizar o PCN lá de 97, que ficou esquecido na estante, que era um PCN exclusivo sobre sexualidade humana. Mas aí a gente não deixa esquecido, a gente vai lá no baú, dá limpa, tira a poeira, espanta a traça, ó, tá aqui documentado, vamos botar em prática. Isso aí. E é claro que a gente também não pode deixar de falar, porque educação também está ligada à psicologia, à pedagogia, mas também está ligada à política. Então, as grandes parcerias também são muito importantes. As duas escolas em que eu trabalho, graças a esse projeto, nós somos parceiros da Fiocruz. Então, nesses projetos, a gente tem a distribuição de preservativo feminino e masculino, a gente tem a distribuição dos panfletos explicativos sobre a hepatite, as hepatites virais, sobre a sífilis. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra e o aluno vai sendo, então, coberto pela educação, pela saúde, né, e pela política, e por quem deveria estar cuidando dele, que são os representantes, os vereadores, os prefeitos, os deputados, enfim. Então, o aluno começa a ter essa dimensão de que não é só um projetinho para ganhar ponto. Isso era algo importante que eu não podia deixar de falar e já ia esquecer. Nunca esse meu projeto valeu nota. O aluno participa porque é voluntário, porque ele quer estar ali. Eu nunca precisei dar ponto. Alguns professores, para estimular, falam assim, então se você me entregar um relatório do projeto, eu te dou um ponto extra. Mas isso sempre foi uma condição para mim. O projeto tem que ser porque o aluno quer buscar o conhecimento, não porque ele vai ganhar ponto. Isso era um ponto que eu não podia deixar de falar. E só um detalhe, Marcos, até como a gente está aqui aprendendo juntos, aí falou da Fiocruz, aí você deu um exemplo da pluralidade, só para a gente acrescentar. Você falou preservativo masculino e feminino. A gente não usa mais isso. Não usa mais isso, é. Para a pluralidade, a gente trabalha o quê? Preservativo interno, preservativo externo. Porque nós temos mulheres com pênis e homens com vulva. Então, quando a gente coloca essa história de preservativo masculino e feminino, estamos excluindo essas pessoas. Então, vamos lá na linguagem inclusiva. Exato, exato. Então, é preservativo interno e externo. Isso aí. Inclusive, até nós recebemos um material da Fiocruz, tem uns 6 meses, falando sobre isso, sobre a mudança dessa nomenclatura, do entendimento de como isso poderia ser feito, e até houve um curso, né? A Fiocruz, é que infelizmente veio a pandemia, e aí tudo que estava previsto foi atrasado. Eu esqueci o nome agora, se ela estiver aqui assistindo, porque eu divulguei, ela não vai me perdoar. Mas é uma representante da Fiocruz que trabalha com a nossa instituição lá de Manguinhos, e ela nos convidou para essa discussão dessa questão da binaridade, né? De estarmos atentos, como você agora fez uma boa intervenção na minha fala, que é de precisamos estar atentos a essa construção binária que nos acompanha o tempo inteiro, do macho-fêmea, do masculino-feminino. Na verdade, não é o preservativo que vai delimitar o gênero daquela pessoa. O gênero é muito mais amplo. Né? E houve esse curso, e eu pude fazer esse curso, valeu muito a pena. Tem muita coisa boa, Wagner e Pedro, tem muita coisa boa, mas infelizmente, muita coisa boa, como essa live, como esse trabalho que vocês fazem, não chega para todo mundo. A gente precisa reproduzir, a gente precisa trazer mais discussões, mas tem muita coisa boa acontecendo por aí. Muito. Fico muito feliz com vocês. Que o brasileiro não desiste nunca, então a gente está aí malhando ferro frio, mas a gente não desiste. É isso aí. Se tiver mais alguma pergunta, alguém colocou mais alguma pergunta, vocês querem saber mais algum ponto específico? Eu só tinha uma perguntinha, no caso. Porque você é professor e psicólogo. Aí, nesse momento desse trabalho, como que você
se Seite é professor, psicólogo, psicólogo, professor, ou é uma coisa ou outra? Ou você mistura tudo nesse trabalho? Quando eu resolvi fazer psicologia, havia uma preocupação muito grande dos meus amigos, dizendo assim, perdemos um professor. E aí eu disse, não, vocês ganharam um professor que é psicólogo. Então, a minha carreira de base é o magistério. Então, a psicologia, dentro do magistério, ela soma, mas eu não perco o olhar do professor. Aquele olhar de quem está ali de forma pedagógica. Quando eu estou no meu consultório, aí é outra história. Aí eu sou só psicólogo, aí eu penso no teste, eu penso no psicodiagnóstico, eu penso na intervenção, na transferência, contra-transferência, mas quando eu estou ali, claro que isso tudo está por trás, mas eu não deixo de ter o olhar como professor. Até mesmo porque, às vezes, é assim, Wagner, enquanto psicólogo, eu estou enxergando que tem uma demanda ali que eu preciso fazer uma intervenção. Mas, enquanto professor, eu não posso fazer essa intervenção. Porque se eu fizer aquela intervenção naquele momento, eu vou perder aquele aluno, eu vou perder aquela família e eu vou perder aquele espaço que eu construí. Então, às vezes, eu tenho que botar assim, eu sou professor, eu não sou psicólogo do Estado. O mesmo aconteceu quando... Por que eu trabalho com a prevenção ao suicídio lá no colégio? Porque nós tivemos, num dos colégios onde eu trabalho, um aluno que cometeu suicídio na própria escola. E eu lembro que, diversas vezes, o psicólogo estava atuando mais do que o professor. E, em algum momento, a gente tem que ter essa divisão, porque eu não sou pago pelo Estado para fazer um trabalho psicológico na escola. Porque, como nós sabemos, né, o trabalho da ciência da psicologia é um trabalho científico. Então, existe método, existem éticas, existem formas de trabalhar que, se eu não tiver aquilo garantido, eu não vou poder fazer um bom trabalho. Então, era importante eu ter na minha cabeça que eu estou ajudando como professor que é psicólogo. Mas eu não podia me sentir psicólogo porque eu não tinha ali instrumentos necessários para que a minha prática psicológica fosse executada. Então, é o professor que é psicólogo por trás. Eu acho que dá pano para manga, acho que até dá para fazer parte 2, 3, 4, porque esse assunto é muito vasto e muito importante, né? Porque você trabalha a base, né? A formação. E quantos adultos aí são muito mal resolvidos, né? Porque não tiveram um professor Marcos, né, que pudessem ajudar nesse processo, né, de sexualidade, que é a vida, né? Sexualidade é a vida. Isso aí. Por isso que eu chamo o projeto de egos. Porque eu falo, uma sexualidade bem estruturada, ela oferece um ego forte, firme, capaz até de se desconstruir diante de novas demandas que possam surgir na nossa sociedade. Sim, muito bem. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a participação. Porque provavelmente está querendo mais, né? Porque a gente está falando aqui, ó. Eu acho que gostaram da ideia de fazer outra dentro da temática para a gente. Estou à disposição, querendo. Estou aqui à disposição. Então, assim, agradeço muito a todos que estiveram com a gente até agora. Agradeço enormemente a você, Marcos, por estar aqui com a gente, por ter trazido a sua experiência, por ter trazido a sua percepção de como essa sua experiência com a escola tem rendido frutos, né? Tem mostrado que esses seus alunos vão ser também pessoas diferentes, porque são pessoas que se conhecem melhor, porque esse trabalho também da educação e sexualidade que você traz na escola é um trabalho de autoconhecimento. Sim. Então, assim, agora falando de professor para professor, né? É um trabalho muito inspirador e agora o estudante de psicologia para um psicólogo também inspira.
Então, isso aí, a gente tem que continuar divulgando, levando isso para frente. Então, de novo, muito obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, Pedro, também por estar participando com a gente, por você comprar as minhas maluquices, né? Que aí chega, vamos fazer um trabalho, quer participar comigo, que não sei o quê, que eu saio arrastando você junto, né? Porque eu sou uma pessoa muito do coletivo. Então, assim, vamos fazer junto, vamos trabalhar. Então, eu estou arrastando. Então, tudo que se faz junto é muito melhor. Com certeza. Então, e eu queria rapidinho só agradecer esse bom encontro, porque eu já conheci o Pedro de outros momentos, de outros trabalhos, né? Já conversamos muito, eu e Pedro, e quando você então propôs a live, e quando você falou, eu tenho um amigo que faz junto comigo, e você falou, Pedro Samarco, eu falei, só existe um Pedro Samarco que trabalhou o envelhecimento, né, da comunidade LGBT, que trabalhou esse tema, e que eu tanto discuti, conversei com ele, inclusive outros assuntos. Então, eu sou de orientação junguiana. E eu digo que a sincronicidade nos juntou, nos uniu, porque você assistindo o meu trabalho sobre prevenção ao suicídio, né, viu depois, adicionou o meu Instagram e eu fui fazer a live do Projeto Evas e hoje a gente está aqui. Então, que bons encontros como esse aconteçam mais vezes. Também queria agradecer aos participantes. A gente teve aí um pico de quase 20 pessoas participando. Eu acho que nós tivemos aí 20 sementes. Nós lançamos 20 sementes que vão germinar e estou aqui à inteira disposição para o que vocês precisarem, para qualquer outro tipo de live, qualquer outro tipo de projeto, qualquer outra discussão, o que eu puder contribuir com o meu saber, com a minha profissão e, claro, com o que eu já faço, que é de coração, contem comigo, porque eu também acredito no coletivo. Muito obrigado, tá? Preparar que eu sou pior do que chiclete quando gruda em cabelo. Vou te chamar para mais coisas. Então tá ótimo. Obrigado a todos, todas. Obrigado, Marcos. Obrigado, Wagner. Foi muito bom. Muito enriquecedor. Então, gente, a gente fica por aqui. Um beijo do gordo e nos vemos numa próxima. Tchau. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Obrigado.